dúvida para o médico radiologista se esse cálculo está dentro ou está fora da bexiga. Se você colocar o paciente em decúbito ventral, tá? A tendência de que esse cálculo vá para a parede anterior do abdômen. Se ele estiver dentro da bexiga, ele vai para a parede anterior do abdômen. E aí ele vai então para a parte de baixo, tá? Quando você faz o corte, você vai ver ele chegando na parte de baixo. E então você vai conseguir matar essa dúvida para o médico radiologista e também para o seu paciente. Muito provavelmente o médico solicitante vai mudar aí o seu modo de intervenção de acordo com esse resultado. Então é muito importante que você coloque o paciente de barriga para baixo. Muito provavelmente o médico radiologista, já bem orientado, não vai deixar isso escapar, mas você já pode ver que se você tem aí autonomia para fazer isso e você tem um cálculo entrando da bexiga que gera dúvida, você já deita o paciente de bruço e faz aí a aquisição só da área da bexiga, só da área da pelve. Eu vou mostrar agora, nesse momento, uma animaçãozinha gráfica que mostra exatamente o que eu estou falando aqui. Nesse momento nós temos aqui na tela um suposto cálculo. Isso aqui é tudo uma animação gráfica, tá bom? É uma animação apenas para demonstrar para vocês aí a dinâmica desse cálculo aí, como ele agiria, né, colocando o paciente de barriga para baixo ou em decúbito ventral. Nós temos aqui o cálculo na chegada aqui ou na entrada da bexiga, tá bom? E aí, colocando o paciente em decúbito ventral, você vê que o cálculo vem parar dentro ou na parede anterior da bexiga. É uma animação gráfica aqui desenvolvida pela Neurovídeo, apenas para deixar para vocês bem claro como é que o cálculo se comporta dentro da bexiga, tá bom? Então vem parar aqui dentro ou na parede anterior, revelando para o radiologista e revelando para o médico solicitante que esse cálculo ele está dentro da bexiga, e isso vai modificar muito o modus operandi aí do médico solicitante, né? Ou seja, o que ele vai fazer com esse paciente vai mudar muito com essa informação que eu mostrei para vocês. Sempre lembrando que esse tipo de animação gráfica não é realizado em tomografia computadorizada, e essa é uma animação gráfica que eu desenvolvi para vocês, para que vocês tenham certeza absoluta do que acontece com o cálculo e do motivo para que você tenha certeza de que realmente é válido colocar o seu paciente em decúbito ventral, tá bom? Então nós já falamos neste momento sobre o preparo do estudo, posicionamento, dicas de posicionamento, dicas particulares do estudo. Essa é só uma, vamos falar aí ao longo do capítulo sobre outras dicas particulares, tá bom? Então outra dica particular, vamos dar imagens, nós não mostramos ainda. Área de aquisição nós já mostramos. Principais estruturas anatômicas, vamos então falar agora sobre as principais estruturas anatômicas dentro das imagens, tá bom? E eu já deixo outra dica muito importante aqui para você, é que você fale para o seu paciente que ele enche o peito de ar e prenda, ou seja, para que ele faça a apneia de forma sempre igual, para que isso corresponda com o seu planejamento, né? E você não fique aí adquirindo áreas muito além, irradiando o paciente à toa, tá bom? Nós hoje temos máquinas realmente sensacionais em tomografia multislicing, tá? Máquinas que adquirem imagens com uma velocidade surpreendente. Você pode adquirir hoje um abdômen, até um abdômen grande, tá bom? Com 4 segundos de exposição. Então eu vou falar para vocês aqui uma dica muito importante para que vocês tenham cuidado, que existem pacientes que chegam pra gente bastante confusos, tá bom? Às vezes você dá um comando de apneia para ele compreende, e às vezes ele não compreende. Se o nível de consciência dele estiver muito ruim,
o ideal é que você não se prenda muito à apneia não, tá bom? Por quê? Se você pede a apneia durante uma fase arterial, por exemplo, pode ser que ele erre, tá? Se ele errar, ele vai encher o peito de ar. Eles costumam, quando confuso, o paciente costuma encher e soltar, encher e soltar. E isso faz aquela movimentação do abdômen superior e isso borra demais as imagens, tá bom? Isso acaba estragando o seu estudo, o estudo do paciente, né? Então, se o paciente está confuso, não faça a apneia. Simplesmente faça o scout, faça o exame todo sem os comandos de voz, tá bom? Mas isso é para paciente confuso, para paciente que vem da UTI, tá bom? Paciente que está entubado, às vezes ele está entubado, mas está meio consciente. Se você dá um comando de voz para ele, ele está um pouco consciente, ele vai querer ficar brigando com aquele aparelho, ele vai acabar também atrapalhando o estudo. Então, se o paciente está entubado e não há como fazer a apneia nele, tá? Porque se ele não estiver cruralizado, você não consegue fazer a apneia nele. Então, desliga os comandos de voz, tá bom? Faça seu estudo apenas adquirindo as imagens com o paciente respirando do jeito que dá para fazer, tá bom? Então, isso para pacientes que estão inconscientes. Então, você tem que ter bastante atenção. Você não entendeu o que eu falei até agora? Volte o vídeo e veja, pense direitinho, muito cuidado com o seu paciente que vem da UTI, porque às vezes desligar o comando de voz é muito melhor do que deixar um comando de voz ou tentar fazer uma apneia e acabar estragando o seu estudo, tá bom? Essa é uma outra dica particular do estudo que eu passo para vocês, como diz aqui no enunciado. Nós temos que falar agora nesse capítulo sobre dicas particulares ou dicas particulares de cada estudo. Agora, neste momento, nós vamos mostrar imagens do estudo de tomografia e nós vamos mostrar também, mostrando as imagens, as principais estruturas anatômicas do estudo de abdômen. Muito bem, pessoal, então vamos aí começar a mostrar as imagens realizadas em abdômen ou no estudo no protocolo de abdômen. Nós temos na tela uma imagem que veio, antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa imagem que nós estamos com ela na tela veio do emaios.com, do produto chamado eAnatomy, tá? Aqui está o copyright do Emaios. Eu gostaria de dizer que o Emaios permitiu, por e-mail, tá? Eu tenho esse e-mail. Ele permitiu que nós usássemos aí algumas imagens para demonstração, tá bom? Então, se você curte muito anatomia, se você curte muito ou trabalha aí como professor e quer aprender muita coisa, existe esse no emaios.com, o produto chamado eAnatomy, que relaciona aí a imagem às estruturas anatômicas. Eles permitiram que eu demonstrasse isso porque esse nosso material ele não é exatamente relacionado à anatomia, tá? Nós ensinamos aqui técnicas radiológicas, então eles permitiram que a gente fizesse aí o uso dessas imagens, desde que colocássemos, como está aqui, ó, bem claro, a fonte da imagem, tá bom? Então nós temos aqui um corte de imagem, é um corte fino, eu vejo pela granulação, né, por conhecimento já adquirido ao longo dos anos. Nós temos aqui um corte fino passando exatamente na linha do diafragma. Nós temos aqui uma referência, né, uma linha de referência aqui de onde está passando. Eu vou mostrar agora, tá vendo aqui o diafragma chegando bem aqui, ó? É como se esse corte passasse, eu vou mostrar para vocês agora. Aqui. É como se esse corte de imagem
passasse aqui, ó, não aqui onde ele está aqui, ó, passasse exatamente triscando aqui no diafragma, tá bom? Já mostrando uma pequeníssima parte do fígado, mostrando aí então o diafragma, tá? Coisa que esse não pode ser o primeiro corte pela margem de segurança do qual eu já falei para vocês agora há pouco, tá bom? Então vamos voltar lá na imagem do Imaios, né? Tá bom? Essa referência eu deveria ter colocado aquela referência que eu não pus, mas vamos lá. Então nós temos aí um corte naquela localização, triscando o diafragma, né? E mostra ele um tequinho dele aqui. Nós temos aí o contorno, tá bom? Para quem está iniciando, aqui é a parte anterior do paciente. Aqui onde mostra a seta é o lado esquerdo do paciente, sempre e sempre. E aqui é o lado direito do paciente. Aqui é a região posterior, né? Nós temos aí a coluna, né? Ou uma vértebra da coluna vertebral. E nós temos aqui a cava inferior, tá vendo aqui, né? Em volta nós temos a pele. Nós temos aqui, ó, onde mostra a seta, os músculos intercostais. Esses músculos mais as costelas formam a parede do tórax, tá bom? Para baixo disso nós não temos as costelas, nós ainda temos aí alguns pares, né? Inclusive as flutuantes, mas abaixo disso ficará apenas a parede muscular, como mostra aqui. Já já a gente mostra novamente a parede. Nós temos aqui uma gordurinha aqui. Esse paciente é bem magrinho, hein? Nós temos aqui uma gordurinha, nós temos aqui a musculatura do paciente, ó, tá vendo? Essa é a musculatura. Essa musculatura ela serve tanto para fechar esse conteúdo torácico aí, né? Manter ou conter, né, o conteúdo torácico, mas também serve para proteção e serve para a respiração. Principalmente nas meninas, né, que engravidam e que necessitam muito da musculatura intercostal para a respiração. Se você é menina e já engravidou, pode acreditar, você precisou muito disso, ou desses músculos intercostais para respirar, tá bom? Nós temos aí os músculos, você vê que a diferença de densidade é diferente, né? Ó, nós temos aí a pele aqui em volta. Nós temos aí esse escurinho que é gordura, tá? Então essa diferença de densidade mostra para mim que isso é gordura e que isso aqui onde mostra a seta, ela tem onde tem uma densidade aí acinzentada é musculatura. Esse bem branco aqui, ó, onde o raio não consegue atravessar com tanta facilidade, ele é o osso, né? No caso aqui é a costela. Nós temos aí a vértebra, né, da coluna torácica. Eu sei que é uma coluna torácica porque ela se articula aqui com esse par de costela. Nós temos aqui para dentro aqui o pulmão, tá? E ele é negro escuro assim nessa janela porque o raio passa com extrema facilidade pelo pulmão, porque é um órgão aerado, é um órgão bastante de densidade bastante baixa, né? Então o raio passa por aqui com extrema velocidade. Nós temos as lâminas aí, os pedículos. Nós temos, vamos ver aqui, vamos ler aqui, músculo longuíssimo do tórax. Isso eu acho que é uma adaptação de nome. Nós não conseguimos, nós não temos esses nomes por aqui não. Nós temos aqui o esôfago, nós temos a veia ázigo aqui, aqui está escrito hemiázigo, né? Músculo reto do abdômen. E aí nós temos aqui ainda uma pequeníssima parte do osso externo ou da articulação aí do apêndice xifoide, tá bom? Então esse aqui está mostrando o T11, a vértebra aqui, né? Então, de fato é aqui, ó, onde passa aqui, ó. Nós só temos mais uma
torácica aqui, ó, que mostra que realmente essa vértebra aqui é a T11 ou a torácica 11, tá bom? Seguindo adiante ou seguindo mais para baixo, nós estamos aqui ao nível da T12, tá bom? Já demonstrando aí bastante do que é fígado, as veias hepáticas. Nós temos novas estruturas em uma parte do baço, diafragma por aqui também, ainda por aqui. Já temos aí o estômago aparecendo por aí, a cárdia, né, que é a válvula entre o estômago e o esôfago. Nós temos o lobo hepático, nós temos o músculo ilho-costal, tá aí a musculatura, a medula, né, ou dentro do canal vertebral. Por aqui se inicia aí a cauda equina, né? Nós temos aí o pulmãozão aí e todos esses outros elementos que eu não vou ficar aqui lendo para vocês, que não faz o menor sentido. Vocês pausem aí. Se vocês tiverem aí bastante interesse em anatomia radiológica, assinem aí o e-Anatomy, que é de grande ajuda, de grande valia. Se você quer lecionar aí tanto tomografia, radiologia, quanto anatomia dentro da radiologia, anatomia radiológica, o e-Anatomy é uma mão na roda, vai ajudar bastante você. Você pode fazer, ele é totalmente online, então você pode fazer ele de qualquer lugar do país e do mundo que você estiver assistindo, onde você estiver assistindo esse capítulo. Um nível mais abaixo, já abaixo entre L1 e L2, nós temos aí um número realmente absurdo de estruturas, tá? A ideia num primeiro momento seria mostrar aí todas essas estruturas, mas não vale a pena nós ficarmos aí falando, lendo o que está escrito aí. Pause o vídeo se você quiser ver estrutura por estrutura, mas eu faço questão de mostrar aqui o rim do lado direito, o grande fígado aqui do lado direito também. Nós temos pâncreas por aqui, nós temos baço aqui, nós temos aqui a aorta, nós temos a artéria veia renal, o hilo hepático por aqui, nós temos ainda costelas por aqui, que são as flutuantes, nós temos aí a musculatura, gordura em volta. Nós temos aqui a cavidade gástrica, nós temos ainda bastante coisas importantes. Mais para frente tem uma outra imagem, nós vamos ver com mais calma. Aqui nós temos um corte que passa na linha da crista ilíaca, chegando na crista ilíaca aqui, né? Nós aí temos novas estruturas anatômicas, realmente muitas estruturas. Temos aí a cicatriz umbilical, né? Fazendo essa covinha aí. Nós temos muitas estruturas, não vou ficar aqui lendo para vocês, tá bom? Mas isso está ao nível da crista ilíaca, ó, tá vendo? Agora já dentro da pelve, novas estruturas, né? A ilho, veia epigástrica inferior, colo sigmoide. Realmente aí, ó, o osso ilíaco, o osso sacral, musculatura glútea aí, ó, mostrando o ureter chegando aqui, glúteo médio, glúteo mínimo e o músculo piriforme, tá? Em anatomia, em ressonância magnética existe um protocolo muito interessante que fala sobre esse músculo piriforme. Em tomografia não existe um protocolo próprio para esse músculo, não, ou para estudo de bacia para esse músculo, mas foi apenas uma curiosidade aqui que eu passei para vocês. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link de um vídeo que está inteiro, completo no YouTube, para que você assista, você aprenda dicas importantes sobre fotografia e reformatação. Porque existem hospitais que ainda fazem fotografia ou hospitais e clínicas, né? Que fazem fotografia além de lançarem também ou entregarem ao paciente os DVDs com todas as imagens, tá bom?
Então, esse capítulo ele está inteiramente grátis no YouTube e eu espero que vocês curtam bastante ele. Agora eu vou mostrar para vocês as imagens realizadas no estudo de abdômen sem aquelas referências utilizadas pelo Emaius. Nós temos aí a imagem um pouco acima do diafragma, né, que mostra aí o coração, que mostra aqui uma camada de gordura, mostra aí a musculatura, as costelas, a aorta, uma vértebra dorsal, né? Obviamente é uma vértebra dorsal porque nós estamos vendo aqui a costela, musculatura intercostal. Esse elemento que nós vemos aqui é a mesa de estudo, tá bom? Nós temos aí o estômago, nós temos o diafragma. Esse paciente, essa paciente não fez o preparo via oral, porque eu sei disso porque a densidade do conteúdo do estômago aqui ela é baixa, né? Então não tem o preparo via oral nesse caso, tá bom? Aí a costela se articulando aí com a vértebra dorsal. Nós temos aí o estômago agora bastante dilatado, nós temos aí o baço, o fígado gigante aqui ocupando todo o lado direito do abdômen. Nós ainda nesse corte nós estamos perto do hilo renal. Aqui está o rim do lado direito, o rim do lado esquerdo, intestino delgado, intestino grosso. Nós temos aí ainda aparecendo o fígado, nós temos o grande estômago aqui, nós já temos aqui parte do duodeno, nós temos a camada de gordura aqui em volta, ainda temos costelas por aqui. Nós temos um trisquinho da última costela aparecendo aqui, né? Nós temos aí duodeno, intestino delgado, já abaixo dos hilos renais. Aqui nós temos o hilo renal no nível abaixo, já chegando na pelve aqui, né? Aí tá a cicatriz umbilical, o osso ilíaco por aqui, a camada de gordura, aí a musculatura dos glúteos, o osso sacro, o osso ilíaco, intestino delgado, bexiga urinária por aqui. Nós temos o reto aqui atrás, nós temos já o cóccix aqui. Nós vamos mostrar o cóccix no plano sagital daqui a pouquinho. Nós temos aí a articulação do quadril do lado esquerdo e a articulação do quadril do lado direito. Nós temos o pubis por aqui. Já estamos abaixo do ânus por aqui também. É isso, mano. A região do ânus é exatamente por aqui. Tá? Nós temos muitos músculos por aqui. Realmente são muitos nomes e eu não lembro aí para falar para vocês. Está aí os fêmures e o isquio por aqui. Aqui nós temos uma imagem do abdômen, tá? Aqui nós temos o preparo, o estômago com preparo via oral, repleto de meio de contraste diluído, como eu falei há um momento atrás. Nós temos a artéria. Essa é uma fase arterial do estudo. Então nessa fase nós injetamos o meio de contraste. Eu sei que é uma fase arterial porque a artéria está repleta de meio de contraste. Aqui segue a mesma fase arterial, só que num plano mais abaixo. Aí o estômago aí em sua plenitude, mostrando aí que ele está realmente com preparo via oral. Nesse corte nós temos o prazer de mostrar o pâncreas aqui para vocês. Tá aí o baço, os rins, o intestino fica todo, né, ó, ele fica mais, o realce dessa imagem lá aparece melhor. E se você tivesse uma inflamação por aqui, na gordura, seria muito nítido com a presença do meio de contraste. Não digo nessa fase arterial, mas
Inflamações dentro da cavidade abdominal, eles se mostram melhor na fase portal, que é a próxima fase. Aqui sim nós temos uma fase portal, naquele mesmo nível do primeiro corte, em fase arterial. Nós vemos a artéria aorta já com a densidade do contraste baixa, e nós temos aqui a veia porta já repleta de meio de contraste, tá bom? O estômago se comporta da mesma maneira. Nós já estamos aqui nessa imagem, nós já temos os rins drenando aqui. Nós estamos então pelo menos 5 minutos após o início da injeção do meio de contraste. Nós temos uma imagem interessante aqui, ó, os ureteres levando o meio de contraste para a bexiga urinária. Se houvesse um cálculo abaixo desse nível aqui, esses ureteres estariam realmente dilatados, o que ia provar uma interrupção do fluxo. Não é o caso. Nós temos aqui o nível abaixo, a bexiga urinária já repleta do meio de contraste. Nós temos na tela agora uma imagem aproximadamente do mesmo nível, né, ou da mesma região, em cada uma das fases. Nós temos aqui a fase pré-contraste, né, nós sabemos disso porque nem porta e nem artéria aorta tem meio de contraste. E aí o comportamento desses mesmos tecidos, né, dessa mesma área, diante da fase arterial, né? Nós sabemos que isso aqui é uma fase arterial, porque nós temos aqui, ó, como mostra a imagem, a artéria aorta repleta de meio de contraste, tá bom? Nós temos aqui do lado esquerdo e abaixo, nós temos a fase portal. Nós sabemos que é a fase portal porque a veia porta se mostra com meio de contraste aí por dentro, tá bom? E também a artéria aorta, ela já está diferente daqui, ó. Ela já está com, nesse exato momento em que o corte passou por aqui, estava com 1 minuto e 5 segundos aproximadamente de aquisição. Após o início, 1 minuto e 5 segundos após o início da injeção do meio de contraste endovenoso, tá? E isso faz com que a artéria já esteja vazia, há apenas uma sombra do meio de contraste aqui na artéria e a porta já trazendo o retorno venoso já repleta do meio de contraste. Então essa é a fase portal do estudo. Ela se chama portal porque nessa fase o meio de contraste já está dentro da veia porta. E aqui, nesse mesmo nível, nós temos o comportamento do estudo em fase de equilíbrio mostrando aí tanto veia porta quanto artéria aorta vazia, tá bom? O meio de contraste ou a maioria ou a maior parte do meio de contraste no tempo de equilíbrio, que é um tempo de 5 a 7 minutos de estudo, tá bom? Ele todo o meio de contraste já está aí nas vias urinárias, já seguindo em direção à bexiga, tá bom? E onde é excretada a grande parte do meio de contraste realmente pelas vias urinárias. E nós recomendamos para quem não tem restrição, e aí segue uma outra dica importante para esse estudo, tá? Nós recomendamos que o paciente tome bastante água após o estudo, exatamente para ajudar a excretar esse meio de contraste que foi injetado por via endovenosa, e também para ajudar a eliminar esse contraste que foi absorvido por via oral também, tá bom? Nós temos aqui nessa imagem que está na tela o comportamento dos diferentes tecidos, né? Esse corte ele se encontra nas diferentes fases, fase pré-contraste, arterial, portal e equilíbrio. Nós temos aí a diferença de comportamentos nos diferentes tempos. Nós temos aqui
uma imagem que mostra a artéria aorta vazia, tá bom? E aqui do lado direito nós temos ela repleta de meio de contraste, o que mostra que é a fase arterial, só que não naquele nível que a gente está mostrando, mas no nível mais abaixo, o nível do hilo renal, tá bom? Nós temos aqui, ó, o comportamento já dos rins na fase portal, tá bom? Ele já está, ele mostra diferentes patologias em diferentes tempos da injeção do meio de contraste, tá bom? Então nós temos aqui do lado direito e abaixo nós temos o rim já em tempo de equilíbrio, aí 5 minutos após o início da injeção do meio de contraste. Esse contraste já está excretando aí em sua plenitude pelos rins aí direito e esquerdo.